O Cristiano foi um dos que tiveram de deixar suas casas nos bairros de São João e São José por causa da erosão de um trecho da margem do rio Maratauíra. Ele compôs uma comissão de moradores que foi ao Ministério Público esta semana em busca de mais respostas para a situação. Eles não concordavam, por exemplo, com os critérios adotados para a ampliação da área de risco, o que significa mais famílias incluídas no plano de desocupação dos imóveis. A gente já viu isso acontecer várias vezes na nossa cidade, foram problemas pontuais, nenhuma desses que já aconteceram aumentaram de tamanho, do jeito que estão falando que vai aumentar nessa proporção, usando esse discurso que já foi usado, como aconteceu a erosão do São João, falaram a mesma coisa, que iria cair todinho o final do São João. Vai fazer 10 anos que aconteceu a erosão do São João, não aumentou nadinha, nem um centímetro, continua do mesmo tamanho. Já essa aqui já estão alegando que vai ser diferente. Estão usando a mesma narrativa, polígono de risco, a mesma narrativa que usaram lá, estão usando aqui para tirar a gente daí das nossas casas. O coordenador da Defesa Civil do município voltou a defender a ampliação da área de risco, explicando que segue os estudos feitos por especialistas. Eu acho que a base para a explicação dessa situação, primeiramente, é o laudo do Serviço Geológico Brasileiro, que me fechou a exata medida de um polígono de risco. É bom lembrar que é um órgão federal. E quando ele me apresenta um polígono de risco dizendo esta é a medida do risco, nós temos obrigação de fazer essa retirada. O segundo é exatamente o que ficou claro hoje aqui, que o Ministério Público entrou com uma ação contra a Prefeitura para que essas pessoas fossem retiradas. Ou seja, na verdade, elas já vinham sendo retiradas, é uma obrigação nossa enquanto gerenciamento de desastre, mas somado ainda a esse fato que nós temos uma ação judicial que nos remete de que nós realmente deveremos tirar todo mundo. Não é só isso. É bom lembrar que eu estou falando do polígono de risco, mas também é bom esclarecer que são essas duas situações que nos levaram a retirar essas pessoas. Durante a reunião, alguns moradores chegaram até a pedir garantias ao Ministério Público de que os órgãos envolvidos cumpririam com o que foi prometido para aqueles que deixariam suas casas. Já que querem tirar a gente, que nos seja dado um suporte digno. Querem dar R$500, a maioria das pessoas não conseguiram lugar para alugar, estão morando de favor nas casas dos outros, sabe? Gente que tem família grande, no meu caso a minha mãe é doente, a casa dela é toda adaptada para ela, ela é cardíaca, ela é operada do joelho, ela tem epilepsia, é uma casa que é toda preparada para ela. Vai ser nos dado esse suporte pelo município. As pessoas que têm uma vida normal não estão conseguindo, imagine para quem tem algum problema. A promotora de justiça, Grushenka Oliveira, explicou qual o papel do Ministério Público em toda essa situação. Nesse momento, nessa reunião, primeiro foi informar essas famílias que de uma hora para outra tiveram que ser retiradas das suas casas. E a gente entende perfeitamente o desespero, tudo que elas estão sentindo, porque não é fácil, né? Pessoas que moram ali há 40 anos, há 50 anos e que investiram tudo que eles têm, não só emocionalmente, mas financeiramente ali naquela área, e agora vão ter que ser retirados de uma hora para outra. Então essa reunião teve como propósito conversar com essas famílias, informar o que está sendo feito e informar quem elas devem procurar para obter o aluguel social, para serem assistidas, né, pela prefeitura. Então, mas infelizmente, tendo em vista um laudo técnico onde indica qual é a área de risco, não existe outra saída neste momento que não seja a retirada dessas famílias. Porque nesse momento a gente tem alguns direitos aqui que estão em conflito, que é o direito à propriedade, mas tem o direito à vida, e nesse momento o direito à vida está acima. Proteger essas famílias, proteger essas vidas, nesse momento é muito mais importante. A Defesa Civil mostrou como foram as etapas de evacuação das áreas consideradas de risco. No primeiro momento do epicentro, nós evacuamos 84 casas.
E o resto do polígono, que dá aí mais pelo menos umas 90 e poucas casas, saiu de forma ordenada. Tanto é que nós tivemos 2 aumentos de polígonos, que foi quinta-feira retrasada e quinta-feira passada, né? Então, essas são exatamente a necessidade que nós temos de mostrar de que o nosso trabalho ele está baseado na questão técnica científica. Nós jamais vamos poder fugir desse laudo que nós recebemos do Serviço Geológico. Fora, que eu ratifico e falo de novo, que nós estamos sofrendo uma ação judicial do Ministério Público para que nós retiremos todas as pessoas de dentro do polígono de risco. Se já que a gente vai ter que sair, que não seja dado um suporte de verdade, porque R$500 ninguém consegue alugar e ninguém quer alugar. E por incrível que pareça, as pessoas não querem alugar, não sei porque se já tem algum precedente, porque eu já ouvi falar aqui que algumas pessoas do que aconteceu antes levaram o calote da prefeitura, eu acho, e por isso não querem alugar. Essa é a nossa indignação. Já que vamos sair, nos dê suporte, nos dê um lugar adequado e digno para a gente, aí sim a gente vai. Depois que passar esse período de chuva, de água grande, estabilizou a área, eu espero que a gente possa voltar para as nossas casas, onde a gente mora uma vida. Grushenka Oliveira, falando em nome do Ministério Público, foi enfática ao afirmar que não há opção nesse momento que não seja o da retirada das famílias. A gente não tem outra saída, elas vão ter que sair. E o que o Ministério Público vai fazer é minimizar, tá? Conversar com a prefeitura, conversar com os órgãos competentes para que a gente possa minimizar as consequências, né, na vida dessas pessoas, dessa situação, que já deveria há muito tempo ter sido resolvida, tá? Então, lógico que posteriormente a gente vai trabalhar quais são as obras que vão ser feitas ali, né, para que não haja outros desabamentos, mas isso já está sendo tratado e já foi tratado numa outra ação, num outro bairro e vai ser tratado nessa situação.